UOL Corinthians. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Salve, salve galera, salve, salve corintianos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcasts. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso repórter, setorista de Corinthians, o Iago Rodar. Fala, Iago, tudo bem? Fala, Pedro. Mais um prazer estar gravando mais uma edição do podcast. Já mandar um abraço também para a torcida do Corinthians, que sempre nos ouve aqui, e também para os não corintianos, que também estão sempre por aqui para ouvir o que a gente tem para debater sobre Corinthians. E a gente teve estreia nesse fim de semana. Vamos falar bastante aí sobre como que foi, como foram as primeiras impressões do Juliano com a camisa do Corinthians. É isso aí, e esse é justamente o primeiro assunto que eu ia abordar na nossa conversa. Clássico no final de semana, o clássico sem gols, terminou em 0-0, Santos e Corinthians, e foi marcado aí pela estreia de um dos reforços de peso aí, contratados pelo Corinthians para essa temporada, que foi o Juliano. E eu queria começar perguntando para você qual foi sua avaliação da estreia do Juliano, da atuação dele, claro, da atuação do Corinthians com ele, né? Olha, Pedro, eu achei que o Juliano foi bem, deixou uma boa primeira impressão com a camisa do Corinthians. Ele atuou pelo lado direito, no meio de campo, auxiliando o Gustavo Mosquito e o Fagner também, embora o Fagner esteja subindo muito menos do que em temporadas anteriores, e vez ou outra ele apareceu por meio ali para dar sustentação para o jogo, quando o jogo faz o pivô, né? Ele deu um bom passe para o Mosquito. O Corinthians poderia ter feito um gol no primeiro tempo com o passe do Juliano, deu bastante movimentação para o meio de campo e conseguiu cadenciar o jogo nos momentos em que o Corinthians precisou desse tipo de ação, né? Então eu gostei da primeira... Da estreia do Juliano, achei que ele foi bem, achei que ele deu uma organização para o time do Corinthians, e a tendência é melhorar, né? Porque a gente pode ter no próximo domingo o Renato Augusto atuando aberto pelo lado esquerdo, né? O centralizado. A gente vai ver como que o Silvinho treina esse time aí, mas o Juliano foi bem, como você disse, é um reforço de peso, um cara técnico, era exatamente o tipo de jogador que o Corinthians precisava para ter uma organização ali do meio para frente. O Renato Augusto, ele está pronto para estrear? E se ele estrear, ele estreia 100% fisicamente, já pronto para aguentar um jogo inteiro? E o próprio Juliano também, né? Esse Juliano que a gente viu no Clássico, é o Juliano 100% ou ele ainda também tem um pouquinho de chão para recuperar a forma plenamente? Não, nesse momento nenhum dos dois está 100% fisicamente. O Juliano, ele tinha condição de jogar ali 60, 70 minutos de jogo. O Silvinho acabou substituindo ele faltando 1 minuto ali, então praticamente ele jogou a partida inteira, mas não era o plano inicial da comissão técnica do Corinthians ter o Juliano ali nos 90 minutos do Clássico. Ele jogou o jogo inteiro porque a partida com o Santos estava muito complicada. O Corinthians vinha bem, o Corinthians foi melhor do que o Santos e até o fim do jogo ali tinha ambição de vencer a partida e precisava do Juliano para isso. Então, o Silvinho esticou o Juliano, até porque vai ter a semana livre inteira aí para recuperar ele, mas não estava nos planos. O Renato Augusto é a mesma coisa, ele não está 100%, se ele jogar como titular, ele deve jogar 50, 60 minutos, e se ele entrar, ele entra no segundo tempo. Vai levar ainda mais um tempinho, sobretudo o Renato Augusto, é um caso mais preocupante porque ele não joga desde dezembro do ano passado, tem mais de 240 dias que o Renato não joga, ele tem um histórico de lesões, o Corinthians tem muita cautela com o Renato Augusto para não colocar ele numa situação que ele não deve aguentar nesse momento. O Corinthians pensa no longo prazo para o Renato Augusto, mas ele deve sim jogar, embora o Silvinho tenha feito mistério lá, falando que etapas precisam ser respeitadas, mas o Renato Augusto deve sim jogar contra o Ceará e deve formar um meio de campo ali com o Juliano na Neoquímica Arena.
O Renato Augusto, ele se livrou disso, né, depois da carreira, mas ele já foi um cara que sofreu com problemas físicos, problemas de lesão. Inclusive, o Corinthians foi super responsável por recuperar ele para o futebol na primeira passagem, né? Exato, exato. Acho que a torcida do Corinthians lembra muito bem que o Renato Augusto estourou em 2015, assim, que ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, e de fato ele fez um campeonato, assim, memorável, ele foi um craque naquela temporada, mas os dois primeiros anos dele não foram bons, né? Não por uma questão técnica, mas por esses problemas de lesão, problema físico, né? Em 2013 o Renato começou bem, até teve protagonismo na final da Recopa Sul-Americana contra o São Paulo, mas ele teve uma série de lesões, teve uma série de problemas físicos, e em 2014 também, né? O pessoal aí vai se lembrar que ele acho que teve um problema no osso da face, né? Jogou com uma máscara durante um tempo ali no Campeonato Brasileiro. Enfim, e o Renato teve uma série de problemas. O Corinthians tratou ele muito bem na época com o Bruno Maziotti, que trabalhava com o Tite, né? E o fato do Corinthians ter sido um clube determinante na carreira do Renato para que ele recuperasse o que ele demonstrava no Flamengo, para que ele recuperasse o potencial dele, fez com que ele assinasse com o Corinthians agora, né? O Renato tinha proposta de outros clubes, tinha o interesse do Flamengo, que hoje está num estágio muito mais avançado do que o do Corinthians, tem uma equipe muito melhor, e o Renato optou por jogar em Corinthians, por jogar no Corinthians, por uma espécie de gratidão ali pelo que o clube fez com ele. Ele ganhou a simpatia ali das pessoas que trabalham no CT Joaquim Grava e optou por voltar ao Corinthians justamente por isso, né? Pela forma como o clube o recuperou aí no passado. E aí, com isso, imagino, tenha toda a convicção que o Corinthians é o lugar onde ele vai conseguir se manter bem fisicamente e desenvolver o futebol dele, que se conseguir vai ser fundamental para qualquer objetivo que o Corinthians tenha na temporada. Exato. Cara, se o Renato Augusto jogar, sei lá, metade do que ele jogou em 2015, eu vejo o Corinthians muito melhor. E eu vejo assim, se com o Juliano e o Renato Augusto, os dois bem, eu não vejo o Corinthians ficando ali nessas posições que ocupa agora, 11º, 12º, 10º, eu vejo o Corinthians mais para frente, e eu vejo sim o Corinthians com capacidade de pegar uma vaguinha de Libertadores, sobretudo se esse G6 aí virar um G8. Sem dúvida nenhuma. E eu li a sua matéria hoje, e você explica, você fala no Corinthians jogando com o Cantillo de primeiro volante, né? Caso o Silvinho escale o time com o Renato Augusto e com o Juliano, seria aí uma mudança, né, no Corinthians dos últimos anos, com um time mais ofensivo e com esses jogadores, com essas características, a gente imagina um time que procure ter mais a bola, né? Exato. O Corinthians vem atuando num 4-3-2-1, com Rony aberto pela direita, Gabriel, com Rony e Gabriel protegendo o Cantillo, mas com a entrada de Juliano e Renato Augusto, a tendência é de que saiam Rony e Gabriel e o Cantillo fique de primeiro volante. O Silvinho já falou sobre isso, ele falou que vê o Cantillo fazendo só o primeiro volante e nenhuma outra posição no meio de campo. E o Silvinho gosta muito, muito mesmo do futebol do Cantillo. Assim, é um cara que ele não tira por nada. O Cantillo não jogou contra o Santos porque estava machucado. Ele não foi titular contra o Fluminense porque ele estava com uma série de jogos seguidos, estava com fadiga muscular. E ele também só não jogou contra o Atlético Goianiense no segundo jogo do Silvinho. No mais, o Cantillo foi titular em todos os jogos. É um cara que ele gosta muito, muito mesmo. Eu acho dificílimo ele sair do time do Corinthians. Então, se a gente tiver um meio de campo com o Cantillo, Renato Augusto e Juliano, o Corinthians deixa esse 4-3-2-1 para jogar no 4-1-4-1, que foi exatamente o esquema tático que o Tite adotou em 2015, né? Para quem não se lembra, né, o Silvinho aí é um discípulo do Tite, né? Foi muitos anos auxiliar dele no Corinthians, auxiliar na seleção brasileira também, gosta muito do estilo do Tite, e o Silvinho está planejando o Corinthians exatamente daquela forma, com o Cantillo fazendo o que era a função do Ralf, mas ali dando qualidade na saída de bola, o Juliano pela direita, o Renato pela esquerda, 2 pontas abertos deve ser Adson e Mosquito, e o João na frente. Se de fato o Corinthians jogar assim,
vai ter muita posse de bola. O problema vai ser os espaços para contra-ataque, né? E também a marcação, porque não é a do Cantillo, não é a do Renato também, não vai ter nenhum primeiro volante de ofício, digamos assim, como é o Gabriel, como é o Xavier, como o Rony pode fazer também. Então, eu vejo o Corinthians se jogar dessa forma como um time que vai se propor a propor o jogo, que vai tentar, de fato, ser ofensivo, como há muito tempo não consegue, como o Thiago Nunes não conseguiu, né, na passagem dele no ano passado. E eu acho que o Corinthians aí tem boas aspirações no Campeonato Brasileiro, se isso acontecer e, claro, se esse esquema encaixar, né? É isso aí, eu vou pedir para você dar uma segurada, a gente vai para o intervalo daqui a 1 minutinho, e na volta eu vou pegar o gancho aí desse possível novo Corinthians para te fazer uma pergunta. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Móbil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Móbil. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL Corinthians. Iago estava explicando que o Corinthians pode jogar agora com todos os reforços, com o Cantillo de primeiro volante, Renato Augusto, Juliano, um time um pouco mais ofensivo, um time que tenta ter mais a bola. Isso significa o Fagner talvez ainda mais preso, né, Iago? Sim, com certeza. O Fagner vai ficar Alguém preso. Precisa compensar, né? Exato. Alguém precisa compensar. O próprio Fagner falou sobre isso. Ele falou que, como o Mosquito é um jogador muito rápido, muitas vezes não dá nem tempo dele subir e fazer a ultrapassagem, né? Que é a triangulação, né? Quando vem um meia, trabalha com o ponto, lateral, um passe, ganha em velocidade e joga essa bola na área, porque o Mosquito tem feito isso sozinho, digamos assim, né? E o Fagner é um excelente defensor, né? Além dele ser também um bom jogador ali pela beirada do campo, quando ele sobe pela ponta, mas o Fagner é um bom defensor. Se isso acontecer, o Fagner com certeza vai ficar preso, assim como o Fábio Santos também. Os laterais do Corinthians não devem participar tanto do jogo no plano ofensivo, porque vão ter 2 pontas bem abertos e 2 meias ali com bastante mobilidade. E falando em Corinthians ofensivo, em mobilidade, em opções, a conversa pelo Roger Guedes deu uma esfriada, né? A gente não tem mais tido tanta movimentação, tanta notícia. O Corinthians ainda tem confiança de que vai ser possível fechar essa contratação, não? Sim, pelo lado do Corinthians, o Corinthians tem sim a esperança de que vai conseguir fechar a contratação, porque ele está apalavrado com o Roger Guedes. O Roger Guedes já disse que quer jogar no Corinthians, ele mantém contato com a diretoria, mantém contato também com alguns jogadores com que ele já jogou junto, que é o caso do Fábio Santos, do Renato Augusto. Mas a situação lá na China, essa negociação com o Shandong Luneng, que hoje é Shandong Taishan, tá bem amarrada mesmo. Os chineses não querem liberar o Roger Guedes. Eles entendem que eles precisam receber uma compensação financeira caso isso seja feito, e o Roger Guedes quer sair de qualquer jeito. Tá travadíssima a conversa com os chineses. Os empresários e os advogados do Roger Guedes, eles estão evitando falar justamente para não criar tanta expectativa, porque tá de fato dificílima, mas pelo lado do Corinthians o clube segue confiante de que vai contratar o Roger Guedes. Por isso, até agora o Corinthians não fez nenhum outro movimento no mercado para trazer um outro atacante, um jogador com as mesmas características com o Roger Guedes, ou até mesmo um centroavante, né? A torcida vem pedindo um centroavante, o Willian já falou sobre isso, mas o Corinthians, por enquanto,
monitora essa situação e não fez nenhuma outra investida no mercado, porque está sim esperando o Roger Guedes. A expectativa dentro do Parque São Jorge e o clima é de confiança. O problema é que não sabe quando que isso pode acontecer, né? Pode acontecer essa semana, mas pode acontecer no fim do mês também. Então, a gente vai ter que esperar mais um pouco aí para ver o que acontece lá com os chineses, que tem a fama de fazer jogo duro nessas negociações, nessas rescisões, né? Com a possível chegada do Roger Guedes e as chegadas que já se concretizaram do Renato, do Juliano, quem tende a perder espaço é o Luan, né? Eu estava conversando com um amigo corintiano outro dia e a impressão é de que o Luan não convence muito o Silvinho, né, Iago? O Silvinho, especificamente, é um cara que não tem visto aí no Luan uma capacidade muito grande de contribuir com como o Silvinho pensa o Corinthians, né? Exato. O Silvinho, ele, assim, uma coisa importantíssima para esse time do Silvinho, para a forma como ele pensa o time, é a profundidade, né? Esses jogadores abertos pelo lado. Então, pelo lado direito tem o Mosquito, que está funcionando bem, ele está dando essa profundidade. Pelo lado esquerdo ainda é um problema. Vinha jogando o Matheus Vital, que é um cara que não é de levar a bola para a linha de fundo, ele tem a característica de puxar pelo meio e tentar a finalização, tanto que ele faz muito gol assim. E agora está tentando o Adson, né, que está no seu terceiro jogo como titular aí, está em altos e baixos, fez um gol contra o Cuiabá, perdeu um gol contra o Santos, mas ele está melhor do que o Vital, embora ainda não seja o ideal. Caso o Luan tivesse essa característica de profundidade, o Luan seria titular por aquele lado, ou talvez pelo meio. Só que o Luan não consegue também fazer isso. O Luan não é um cara que chega tanto perto da área como o Matheus Vital, por exemplo. Então, hoje, o Luan está atrás do Adson, está atrás do Matheus Vital, está atrás até mesmo do Arauz, que seria o substituto natural do Cantillo ali no meio de campo. O Luan, hoje, na verdade, ele é a última opção do Corinthians, cara. É a última opção, tá um cara completamente esquecido. Ele jogou 41 minutos, acho que aí dos últimos 7, 8 jogos. O Corinthians também não consegue negociar ele no mercado, porque é um jogador caro. Então, o Luan vira um problemão para essa diretoria, e eu me arrisco a dizer que, assim, na primeira proposta que chegar para o Luan, razoável, ele vai embora, o Corinthians vai fazer de tudo na próxima janela aí, se não tentar nessa agora, né, para despachar o Luan, porque ele não tem espaço nesse time do Silvinho, ele não está conseguindo se encaixar no estilo de jogo, não está conseguindo convencer o treinador, está sendo utilizado muito pouco, já fez 7 jogos no Brasileirão também, não pode ser negociado por time da Série A, então uma situação bem delicada do Luan. Eu acho que ele não, assim, deve ser cada vez mais esquecido nesse elenco, porque não encaixou o jogo dele com as ideias do Silvinho. O Corinthians pagou caro, né? Acho que esse é o grande problema aí. O Corinthians precisava reaver pelo menos uma parte, né, do valor que gastou. Exato, o Corinthians pagou caríssimo no Luan, por 50% dos direitos dele. Vai tentar ali um clube da Ásia, África, Oriente Médio, né, que a gente chama de mundo árabe, né, para o Luan, talvez seja uma opção para ele, mas o Corinthians, de fato, assim, é um problemaço, porque é um dos jogadores mais caros do elenco, recebe o teto salarial e não joga, o Corinthians não tem, assim, qualquer tipo de ambição de negociar o Luan nesse momento, porque ele não está em exposição no mercado, né? Situação bem, bem delicada do Luan. A diretoria sabe que é um problema, já mandou uma série de jogadores embora, né? Casares, Otero, Gemerson, acho que foi a gente falou bastante sobre isso no primeiro semestre e o Luan não conseguiu. E se não conseguiu lá no primeiro semestre, não vai ser agora que vai conseguir. Sim, eu concordo com você. E para a gente finalizar, Iago, na terça-feira passada, no podcast, a gente falou sobre o clima que começava a esquentar um pouco para o Silvinho. Agora, com os reforços chegando, com esse empate diante do Santos, as coisas estão mais calmas? O Silvinho vai ter tempo aí, na sua avaliação, claro, para desenvolver um pouco mais o trabalho, para tentar o encaixe desses reforços com tranquilidade? Ou você acha que um mau resultado já pode ressuscitar aí a pressão em cima dele?
Não, um mau resultado, uma derrota para o Ceará, por exemplo, no próximo domingo, com certeza ressuscita. Eu acho, assim, acho que a leitura, né, de quem assistiu o Corinthians, Santos e Corinthians, na verdade, na Vila Belmiro, foi de que o Corinthians foi superior, e se tivesse que ter um vencedor, o mais justo talvez fosse o Corinthians, porque criou mais, agrediu mais o Santos, mas ainda está longe de ser um time que você olha assim e se admire com o futebol do Corinthians, né? Como eu disse na semana passada, a diretoria dá pelo menos aí mais 6, 7 jogos até o começo do segundo turno do Campeonato Brasileiro, que é no dia 5 de setembro, para o Silvinho começar a trabalhar e tudo mais. Na verdade, dia 12 de setembro, para o Silvinho encaixar esses reforços. E segue nesse clima, né? Mas o Corinthians é o 12º colocado no Campeonato Brasileiro, tá vendo o G6 cada vez mais distante, 1 tropeço, 2 tropeços em casa, o time já se aproxima da zona do rebaixamento, tem uma série de problemas a serem resolvidos. Por exemplo, o Corinthians não venceu ninguém que está acima dele na tabela do Campeonato Brasileiro. Então isso é uma demonstração de fraqueza dentro do campeonato, é uma coisa que o Silvinho precisa consertar. Então, com certeza, se o Corinthians escorregar aí nos próximos jogos, mesmo com o time jogando bem, com o Renato Augusto e Juliano, o Silvinho vai ter a cabeça pedida lá no Parque São Jorge e a pressão vai aumentar, porque o entendimento em linhas gerais é de que o Corinthians pode muito mais do que essa 12ª colocação aí no Campeonato Brasileiro. É isso aí, muito obrigado, Iago. A gente chegou ao nosso final. Esse foi mais um podcast UOL Corinthians. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje eu contei com a participação do Iago Rudá, a edição de áudio do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanese. É isso aí, sigam aqui com a gente que na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação e opinião sobre o Corinthians. Muito obrigado pela companhia.